Fala galera, tudo bem? Vamos falar sobre vasos comunicantes agora então? O que são vasos comunicantes? São vasos que se comunicam, ou seja, eu posso ter dois recipientes ligados por um caninho, por uma mangueira, onde o fluido de um recipiente pode passar para o outro. Então se eu tiver um recipiente interligado por uma mangueira até outro recipiente, indiferente do formato, eu tenho essa ligação, ou seja, o fluido ele pode escoar de um para o outro, ok? Então, quando eu faço esses vasos se comunicarem, eu posso inclinar eles que o líquido sempre vai permanecer na mesma altura, ou seja, na mesma altura, não aqui, na mesma altura de um ponto de referência que é o plano, ou seja, de um plano, de uma superfície. Essa técnica é utilizada para, segundo os pedreiros, bater o nível, tirar o nível, como eles falam isso, né? Então, o que eles pegam? Bater o nível ou tirar o nível, entre aspas, né? Eles colocam água numa mangueira e eles vão posicionando até a mesma altura, em diferentes pontos, com um plano de referência até o chão. Então, ele sabe que aquele ponto está no nível, ou seja, estão os dois pontos na mesma altura. Então, ele pode cuidar para fazer assim a laje ou o teto em relação os dois nesse mesmo ponto que vai estar sempre no nível, ou seja, nivelado, estando à mesma altura, ok? Então eu posso inclinar que o líquido ele vai se equalizar sempre na mesma altura, indiferente do formato dos vasos que se comunicam. Mas partindo dessa premissa, se nós tivéssemos dois líquidos no mesmo vaso, como por exemplo nessa figura de baixo, nós temos os vasos que se comunicam, certo? Mas eu tenho dois líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Se os líquidos não se misturam, nós temos assim, podemos acrescentar, colocamos um líquido, ele, se fosse um líquido sólido, ficaria no mesmo nível, correto? Aí acrescento do outro lado um outro líquido, e aí ele vai deslocar a coluna para cima. Percebam, se são líquidos immiscíveis, nós temos que a densidade desse aqui é maior do que aquele vermelho. Por quê? Porque a densidade desse fez com que ele chegasse até uma certa altura no plano de referência. E agora a gente pergunta, mas qual a relação que existe entre a altura desse líquido vermelho, que eu vou chamar de H1, por exemplo, com a altura do líquido em preto, que é o H2? Antes de mais nada, gente, nós precisamos estabelecer um ponto de referência e partir pelo princípio, ou pela lei de Stevin, certo? Então, de acordo com Stevin, ele diz assim que dois pontos, quando eles estão na mesma altura ou no mesmo nível, eles estão submetidos à mesma pressão. Então vamos pensar o seguinte, se esse ponto está relacionado exatamente na divisão da superfície de líquidos, percebam, eu sempre vou pegar a divisão, o ponto de separação entre dois líquidos, aquele que está mais para baixo, e vou estabelecer uma linha até chegar nesse outro ponto, ok? Nesse líquido. Então eu posso dizer que a pressão nesse ponto é igual naquele. Então se nós temos aqui um ponto 1, e aqui um ponto 2, eu posso dizer que P1, vamos colocar P minúsculo, né? Então, P1 é igual a P2. Se P1 é igual a P2, eu percebo que as densidades são diferentes. Então, eu vou ter densidade 1 vezes gravidade vezes altura 1 igual a densidade 2, porque o líquido mudou, vezes gravidade vezes altura 2. As gravidades são as mesmas. Então, olha a conclusão que eu chego. Que D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2. Ok? Então, essa é a minha conclusão. Ou seja, a densidade multiplicado pela altura de coluna do líquido sobre aquele ponto tem que ser igual à densidade do outro líquido multiplicado pela coluna de líquido também sobre ele, certo? E aí nós conseguimos estabelecer uma relação. Poderia ser H1 sobre H2 igual a D2 sobre D1, tá? Então existe essa relação, mas deixa assim que fica mais fácil de se compreender. Eu coloquei um outro exemplo
quando nós temos, por exemplo, uma superfície fechada e temos um gás. Isso aqui é um famoso manômetro. O que é um manômetro? Ele mede a pressão do gás. Então o que você vai fazer nesse caso? Vamos imaginar que aqui você tem um gás confinado, certo? E aí ele está exercendo uma pressão por sobre essa superfície desse fluido. E esse fluido, ele está a uma altura. Olha só, quanto mais alto que está daquele ponto. Então nós vamos pensar o seguinte: nesse caso específico, nós temos aqui uma pressão atmosférica, porque é aberto, mais a pressão de fluido que está por sobre esse ponto. Então, nesse ponto aqui, é o mesmo ponto de pressão do gás. Então, a pressão do gás, nesse caso, é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a pressão do fluido. Hidrostática. Então nós vamos concluir o seguinte, que a pressão do gás, é igual à pressão atmosférica mais dGH1. Ok? E essa pressão atmosférica, nós já sabemos que é 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio. Então agora, gente, fica fácil de você perceber que aqui eu não acrescentei, mas aqui nós tínhamos uma pressão atmosférica desse lado e uma pressão atmosférica aqui também. Então, por isso elas se eliminaram. Ficou pressão atmosférica mais pressão atmosférica. Cortei. Então, se nós tivermos um recipiente fechado, se o teu recipiente for assim, tiver um lado fechado e o outro lado aberto, mas que se comunicam indiferente do formato, e aqui você tenha um fluido, aqui assim, por exemplo, você vai ter aqui embaixo outro fluido, indiferente da altura que ele se encontra, por exemplo, ele pode estar aqui também, ó. Você vai concluir o seguinte, que aqui você tem uma altura, ó, vamos pegar o ponto de separação dos fluidos, né? E vamos estabelecer aqui ponto 1, aqui ponto 2, certo? Então, aqui ponto 2. Então, dessa altura aqui, nós vamos ter uma altura H2 e aqui nós vamos ter uma H1. Mas perceba, aqui o tubo é fechado. Quando o tubo é fechado, aqui não tem pressão atmosférica. E aqui tem. Aqui nós temos a pressão atmosférica. Então, a pressão nesses pontos são iguais. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Mas quem é a tua pressão no ponto 1? É a densidade 1 vezes a gravidade vezes a altura 1. E quem é a pressão no ponto 2? É a tua pressão atmosférica mais, olha só, a densidade 2 vezes a gravidade vezes a altura 2. Então, perceba, se o recipiente é fechado, não tem pressão atmosférica naquele lado. Se o recipiente é aberto, tem pressão atmosférica. Então, cuidado, gente, cuidado. Se o recipiente é fechado, não tem pressão atmosférica. Certo, gente? Então, cuide com esse detalhe. Lá na apostila de vocês, nós temos, ou em algumas imagens que a gente encontra por aí, tem aquela garrafa com 3 furos. Se a tampa estiver fechada, não vai vazar água por nenhum dos furos. Por quê? Porque não tem pressão atmosférica em cima para poder expulsar. Agora, quando tem pressão atmosférica, aquilo escoa mais facilmente. Certo, gente? É quando você vai, por exemplo, antigamente tinha aquelas latas de leite moça, lata de leite condensado.
e você quer lá tomar essa lata rapidamente para que ninguém veja. Se você fizer um furo só e ficar sugando, vai ficar difícil. Então o que você faz? Você faz um furo, um na extremidade faz um aqui e o outro lá diametralmente oposto. Fura lá e quando você vira, você vai sugando. Aí tem entrada de ar, a gente diz, mas é a pressão atmosférica, vai facilitar o escoamento. Quando você tem um leite longa-vida e você só corta a ponta e você vai servir, ele fica jorrando fora da xícara. Ele vai escoando, de repente ele dá aqueles goles maiores, né? Então ele acaba saindo da xícara. O que você faz para evitar isso? Você faz um pequeno furo na outra extremidade. Então, você possibilita que a pressão atmosférica por sobre a superfície livre daquele líquido consiga fazer ele escoar mais facilmente. Tá? Então, nós estamos falando de pressão e esses vasos comunicantes. Ok, gente? Espero que fique claro. Tudo de bom e até a próxima!